Ainda sobre essas informações, tem também os governadores que estão de olho no Congresso Nacional. Os governadores em fim de mandato estão mirando o Senado em uma eleição de 2026. Um levantamento da Jovem Pan aponta que cerca de 18 dos 27 governadores estão de olho, de fato, em alguma vaga no Congresso Nacional, já que não vão à reeleição. Sem direito à reeleição, a maioria está tentando continuar na vida pública lá no Senado Federal. Essa legislação eleitoral impõe que os governadores que queiram concorrer a outro tipo de cargo, eles devem deixar o atual cargo até o mês de abril de 2026, são 6 meses antes da votação. Entre os nomes que já estão articulando essa mudança estão os nomes do governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, Antônio Denário, também de Roraima, o governador Helder Barbalho e também o governador Mauro Mendes, do estado de Mato Grosso. Ainda governadores que estão de olho na presidência da República, mas que ainda estão tentando recalcular esta rota para ver, de fato, como vai ficar este cenário. Entre eles, Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e também Romeu Zema, de Minas Gerais. Nas eleições serão, então, disputadas 54 das 81 vagas do Senado Federal. São 2 vagas por cada estado. Vamos às análises com as nossas comentaristas, começando com a Deise Ciocari, sobre essa disputa, essa articulação. Alguns governadores já estão se declarando que, de fato, vão disputar o Senado, outros ainda não, estão em off nessas articulações. Qual é a chance, de fato, de conseguirmos ver, então, esses governadores fazendo uma migração, saindo do Estado, indo para o Senado Federal? Isso vai dar um fôlego ou a gente vai ver um Senado novo, com uma imagem velha, ou seja, com nomes cheio de vícios, que já vem de outras articulações, de outras experiências e não alguém novo que está chegando de fato no Congresso Nacional? Bruno, o histórico das eleições no Brasil, depois da abertura democrática, eles demonstram para a gente que a reeleição, tanto se muda de cargo ou se continua no mesmo cargo, mas a permanência dos mesmos na política, ela é um fator muito alto quando a gente olha numericamente isso. Você sabe que na minha pesquisa de doutorado, a gente foi atrás justamente desse fator da reeleição ou da permanência dos mesmos na política brasileira. E para além das análises depois da abertura democrática, na minha pesquisa eu identifiquei que a gente tem familiares de parlamentares que hoje estão na política, que estavam na política desde a velha República. Ou seja, alguns governadores, alguns deputados que estão hoje na política brasileira, eles têm parentes que estavam na política desde a velha República. Então, olha como a permanência dos mesmos na política brasileira, ela é algo histórico. O que indica para a gente também, até olhando os dados mais recentes, os dados da última eleição, que essa troca ela vai ser simplesmente de cargo. Ou um governador vai para o Senado, ou vai para deputado, alguns vão para deputado, mas a troca mesmo, a oxigenação na política brasileira, que seria tão importante, ela não deve acontecer, Bruno. E a grande disputa, né, como a gente já tem antecipado aqui, a grande disputa nesse ano eleitoral de 2026 é para o Senado. E aí, só para finalizar, talvez o mais triste no meio dessa história toda é que a gente tem 3 anos de mandato, né? 3 anos de governo, porque o último ano, esse ano eleitoral, não existe mais gestão nenhuma. Eles estão somente pensando ou na eleição ou na reeleição. Eu quero ouvir também a análise da Mônica Rosenberg sobre esse cenário com os governadores que estão de olho no Senado Federal, já que a oposição, principalmente, está de olho em renovar um Senado que tenha
uma força de vontade de enfrentar o Supremo com impeachment de ministros ou de novas decisões que possam fazer um enfrentamento maior no Senado Federal. Com esses governadores, a chance de nós vermos um Senado duro, combatível, de fato, ou será um Senado mais no centrão, mais equilibrados, com o nome do MDB, nomes do União, do PSD, que não tem tanta radicalização assim para enfrentar o Supremo de fato, hein, Mônica? Tem duas coisas. A primeira é que é bom que nós tenhamos nomes mais moderados, que o Senado, pelo menos, esteja mais centrado, que nós não tenhamos radicalização, polarização e um debate ideológico estéril, onde fica todo mundo querendo atacar o adversário político e ninguém entendendo que parlamento é para falar, para conversar e para tentar alinhar algum tipo de solução para o país. Então, nesse sentido, é muito bom. O perigo é que seja o centrão fisiológico, e aí não um centro moderado, lúcido e despolarizado, mas sim fisiológico, disputando emendas e acesso a cargos, porque aí não vai resolver. Em termos de não serem pessoas jovens, eu complemento o que a Deise falou aqui. Eram dinastias da política. O Brasil troca os nomes, mas não troca a forma como essas pessoas se elegem. Coloca lá o filho, ou a esposa, ou o sobrinho do político das antigas, mas ele continua se elegendo com base em promessas falsas, com base em promessas de emendas que vão levar para as cidades, e não são votados pelas suas ideias, mas sim porque estão dando cesta básica, construindo campinho. Então, esse ciclo vicioso da nossa política é que precisa ser interrompido. A oxigenação que a gente precisa trazer é na forma de eleger, na forma de escolher os seus representantes, na forma de fiscalizar o que eles estão fazendo e sim na forma de financiar campanhas. Tem que ser mais barato, tem que ter mais transparência e aí talvez falar de voto distrital, de reforma política. Assim a gente pode falar em oxigenação da política. Enquanto a gente estiver trocando o Zezinho pelo Manuelzinho ou talvez até pela Mariazinha, que já é uma boa coisa, não vamos fazer mudança profunda no nosso sistema político. Essa articulação envolvendo os governadores de cerca de pouco mais de 15 estados, são 18 estados, na verdade, são 18 governadores que não vão para uma reeleição e vão articular uma candidatura aqui ao Senado Federal em 2026. Ficaremos acompanhando, né, qual será o sucesso, então, nessa disputa eleitoral desses governadores.